Bom dia no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos faça hoje melhores do que nós fomos ontem. Mando o meu abraço, a minha oração a todos, que Jesus Cristo vos fortaleça através do que nós ouviremos nesta manhã. Que Ele possa curar, libertar, esclarecer fatos. Desejo que você seja abençoado através deste pequeno momento de esclarecimentos que teremos. Um abraço. Então, segunda epístola do apóstolo João, no verso 9, ele diz: todo aquele que prevaricar é deixar de fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, agindo de má fé até. Por má fé, não é porque não viu, mas é por má fé. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Gostaria de ler 2 parágrafos. O primeiro é perguntas e respostas sobre Hebreus de 57, parte 3. Agora, antes de começarmos a tentar responder as perguntas, e apenas recorde de que eu posso estar errado. Veja, eu não alego estar correto em tudo que eu faço. Eu tento ser correto, mas talvez eu esteja errado. E se estiver errado, então apenas me perdoe. E rogo para que Deus me perdoe também, porque não tenho a intenção de errar. Eu não tento respondê-las apenas para ser, ou de forma que eu simplesmente para prejudicar. Eu as respondo no melhor do meu conhecimento. Veja, se eu tiver que mudar minhas ideias em uma pergunta da Bíblia, eu acho que esta é simplesmente a coisa a fazer. Deveríamos mudar a qualquer tempo quando a palavra de Deus fala, porque é a palavra de Deus. Explicando o ministério, essa mensagem nós não temos ela em português, parágrafo 9. E vamos apenas examinar novamente se isso não é bíblico. Então deixe isso de lado. Se eu alguma vez disser qualquer coisa na sua presença, como uma doutrina ou um ensino que não esteja na Bíblia, esqueça isso, porque não está certo. E se algum anjo, não me interessa o quão real ele pareça e quão inspirado ele seja, se ele fala contrário à palavra de Deus, deixe isso de lado. Ele não é de Deus. Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu vos anuncie qualquer outra doutrina além dessa, que já foi ensinada, que seja anátema. Nós não aceitamos nada, a não ser o que Deus disse. O objetivo nosso, neste ministério, que é o ministério de Cristo, não é denegrir, não é desfazer, não é desconsiderar o ministério que o irmão Brana teve nesta terra. Que isso fique bem claro. Agora, aquilo que estiver contrário, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, conforme mostramos na terça-feira, quando lemos do Apocalipse 8 até o Apocalipse 11, compreendendo a veracidade do 7º anjo, por que eu tenho que ficar com algo que eu ouvi a vida inteira? Se o próprio está dizendo, na hora de mudar, é a hora de mudar. E João diz, todo aquele que prevarica, aquele que deixa de fazer algo por má fé, aquele que deixa de falar ao povo sabendo que deveria falar, é esse que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. É por isso que nós nos dispomos a sofrer. Você pode perguntar, por que, pastor Júnior? Para que isso? Por que isso? Estávamos tão bem. Porque a Bíblia não me permite mais prevaricar. Foram muitos anos prevaricando. No meu caso, eu não considero uma prevaricação, porque eu não fiz de má fé, até porque eu não sabia. Dizem que aquela pessoa que
desconsidera a Bíblia na sua totalidade e considera todas as mensagens do irmão Branham como sendo absoluto, esta pessoa é chamada de branista. Por quê? Não são cristãos. Se fossem cristãos, naquilo que o irmão Branham confundiu, naquilo que o irmão Branham errou, conforme ele disse, eu posso errar. Mas é tão difícil falar isso, né? Como se ele fosse Deus. Ele é falível, como Martinho Lutero foi. Aí nós vamos para dentro da Bíblia. De repente, se eu citar o capítulo que Davi toma Betseba e coloca o seu marido na frente da batalha para morrer lá depois, para ele não ser considerado, né, aquela pessoa que ele seria, né, considerado. Se eu ler isso, então eu estou desfazendo de tudo que Davi foi? Não. Se eu disser que Salomão caiu com aquelas mulheres egípcias e pecou com a idolatria, eu estou desconsiderando tudo que Salomão fez? Se eu disser que Abraão mentiu ali naquela situação com aquele rei, eu estou desconsiderando tudo que Abraão fez? Não, não é assim. É para mostrar a falibilidade do homem. Incrível que a Bíblia não escondeu nada disso. Nós pastores temos que esconder. Então, vamos aqui. Então, se nós cremos hoje numa doutrina dispensacionalista que em 1830 decidiu pegar Apocalipse 2 e 3, que são as igrejas da Ásia, e dividi-los em eras, e depois, com o passar dos anos, dividir estas eras em datas, e depois acrescentar mensageiros às eras, porque às vezes a gente pensa assim, só o irmão Branham acrescentou os mensageiros às eras. Não foi. Russell, ali no final do século XIX, ele, que foi o fundador da igreja, aquela da Torre, Testemunhas de Jeová, ele, como um seguidor da doutrina dispensacionalista, ele percebeu então que as eras, ou melhor, as igrejas da Ásia de Apocalipse 2:3 foram divididas em eras, e então ele veio e falou, se elas são eras, elas precisam de anjos. Então ele vem e estipula 7 anjos, dos quais eu não conheço quase nenhum, só conheço os 3, né? Que é Paulo, da primeira era, Lutero, da sexta era, e o próprio Russell, que se considerava o mensageiro da sétima era, o anjo da sétima era. Então isso aconteceu com o fundador da igreja Testemunha de Jeová, Charles Russell. Como se explica o termo a fé para o rapto está nas mensagens? Bom, a primeira coisa, isso não é bem estabelecido, que o irmão Branham disse isso, né? Quando o irmão Branham diz algo parecido com isso na mensagem absoluta, fala assim, que aquilo que ele estava pregando, aquilo ajudaria o povo a ter fé para o rapto, aquilo levaria o povo à pregação. Se os pastores começarem a tomar, como estão tomando, este termo, a fé para o rapto está nas mensagens, o que eu vejo, o que eu consigo ver por trás desta frase? Uma maneira de segurar o povo na mensagem. Eu fico pensando assim, não existe um povo facilmente escravizado, mentalmente, socialmente, se esse povo lê a Bíblia. Não tem como, irmãos. Não tem como ser escravizado. Por que eu estava escravizado então? Eu cria nisso aqui, que a fé para o rapto está nas mensagens. Eu cria. Não creio. Irmão Walden disse que nunca creu, né? E eu criei. Eu fui um dos maiores branistas dessa terra. Se alguém falasse dele, eu bateria. Então é para vocês entenderem quem eu fui. Hoje eu desconsidero ele? Não, gente. Não desconsidero, não desmereço. Se eu desconsiderar ele, sabe o que eu tenho que fazer? Fechar a Bíblia, não é sentar aqui não, e sentar aí. Porque falar assim, se você desconsiderar ele, você tem muita coisa que é verdade que você aprendeu dele. Se eu desconsiderar o ancião, tem muita coisa que é verdade que eu aprendi dele. Como é que eu vou desconsiderar? Aquilo que é incoerente, aquilo que não tem coerência com as Sagradas Escrituras. A fé para o rapto está nas mensagens. Se isso for uma afirmação correta, a mensagem, o sinal, precisa ser
guardada, escondida, zerada, deixa ela para lá. Porque lá na mensagem final ele diz assim, olha, sabe o que dá direito ao sinal? Obediência à palavra de Deus. Então te dá o direito ao sinal. Tudo bem, né? Você obedeceu à palavra de Deus. Aí de repente alguém chega e diz assim, mas a fé para o rápido está nas mensagens. Aí, esquece a mensagem, o sinal então. Porque mesmo tendo o sinal, você está perdido. Então Efésios 4:30 também precisa ser tirado da Bíblia. Se essa afirmação, irmão, for correta, é tanta coisa que nós vamos ter que tirar da Bíblia. Porque aqui, ó, Efésios 4:30 diz assim, ó, esse termo, ele é rudimentar. Ele chega a ser assim um termo tendencioso. É um termo usado assim como se usava assim, ó. Peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio, disse o irmão Brana. O irmão Brana nunca disse isso. Eu peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio, porque na época era rádio, né? Tinha televisão, mas o povo não tinha televisão em casa na época. Então quer dizer, se criou um termo. Peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio para que ninguém ouvisse, ninguém no rádio, a não ser o programa. Então, para quê? Para segurar o povo. E aí assim, você vai para a escola, lá não pega espírito. Você vai para o shopping, lá não pega espírito. Você vai trabalhar, lá também não pega espírito. Mas se você, quando terminou o programa, se você deixar 5 minutos, quando entrava aquele outro, não sei se vocês lembram disso, meu Deus, a gente tinha que desligar correndo, senão você até sentir o espírito entrando. Era como eu sentia. Era como eu sentia. Eu estava deitado, às vezes, eu levantava correndo. Poxa, eu não posso nem ouvir, tampa os ouvidos. Por quê, irmão? Eu sempre fui muito fiel ao que eu ouvi. Eu sempre agi com muita fidelidade. Eu sempre agi com muita sinceridade. Eu acho que eu nem precisava estar falando isso, que eu fico parecendo que eu estou advogando em causa própria, mas não é. Hoje é um dia para a gente explanar. Eu estou falando isso porque o próprio testemunho, o histórico diz. Vocês me conhecem, a maioria dos irmãos de mais idade me conhece desde que eu nasci. Quer dizer, não precisava estar dizendo, mas a gente diz isso para vocês compreenderem como nós agíamos. Então, irmãos, deixa eu dizer outra coisa aqui em cima disso, né? Efésios 4:30 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você obedece à palavra de Deus, você tem direito ao sinal. Então não entristeça este, que é o Espírito Santo, que é o sinal, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o que esse Espírito Santo faz, ele te sela para o dia da redenção. Não existe tal coisa como fé para rápido. Existe. Você precisa do Espírito Santo, você precisa do novo nascimento. É São João capítulo 3. Você precisa de São João capítulo 3, do novo nascimento. Você tem um novo nascimento? Você tem o Espírito Santo na sua vida? É o que você precisa. Aí você precisa cuidar disso em você, porque a obra de santificação, ela não é assim, recebi, pronto, acabou. Não é. É você dia a dia, você vai caminhando dia a dia, praticando aquilo que a Bíblia diz para você praticar. Então, Romanos 10:14, para fechar esse assunto: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que você precisa é dessa. Você vai ver como vai aumentar essa frase. Você vai ver como isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai ser falado 10 vezes em cada culto no sistema e nesses meios que ainda estão prevaricando contra Deus, sabendo e deixando passar. Na mensagem, o irmão Brana fala que Caim é o filho do diabo, da serpente, o filho carnal, sanguíneo. A Bíblia sustenta isso. Aí nós vamos ter que ir lá em Gênesis 4. Se você tiver um caderninho para anotar, é melhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Observe bem. Conheceu, coabitou com Eva. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Se parasse aqui, nós já saberíamos. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Tá, é o primeiro ponto
que nós precisamos observar nessa doutrina. Aqui eles já haviam saído do jardim do Éden. Aqui eles já tinham saído, Deus já havia os expulsado de lá, Deus já havia sentenciado como eles deveriam proceder. Caim e Abel, com o passar dos dias, resolveram oferecer um sacrifício a Deus, nós conhecemos. E lá no versículo 6, ele irou-se. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Um homem com o sangue da serpente correndo em suas veias, e de repente Deus falando para ele, em outras palavras, do que Deus disse para ele, ele não disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Então, se ele fosse lá e pegasse um cordeiro e fizesse como Abel, estava resolvido, tinha oferecido um sacrifício e teria aceitação para Caim. Pronto. Então aí nós teríamos um filho da serpente participando das bênçãos de um filho de Deus. Se fosse assim, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, ele ali estava então escravo do pecado, a partir do momento que ele se irou. A Bíblia fala que Caim é filho do maligno. Aí a gente vai lá para a primeira carta de João, capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. O que é esse nascido de Deus? É o novo nascimento espiritual. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Observe o verso 10 de 1 João 3. Nisto, o que, João? Que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, tem filhos de Deus e filhos do diabo? Tem. É sanguíneo? Primeira coisa também que a gente pode voltar lá no Antigo Testamento. Aí eu perguntaria assim: como esse gene passaria pela arca? Porque Noé veio de Sete, né? E os seus filhos, portanto, descendências de Sete. Então o sangue da serpente teria padecido nas águas, né? Se fosse sanguíneo, então seria maravilhoso, porque aí não haveria mais filho da serpente na terra. Mas vamos conhecer como se manifesta um filho de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem é filho de Deus? Quem pratica a justiça e quem ama a seu irmão. O que Caim fez? Foi injusto e matou seu irmão. Ele continua: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. A Bíblia diz muito claro, era do maligno, ou seja, filho do diabo, porque não praticou justiça e não amou o seu irmão. Mas, paralelamente a Caim, quem Jesus chamou de filhos do diabo? Vós tendes por pai o diabo, sacerdotes, fariseus, porque não estavam praticando justiça e amando ao próximo. Então, irmão, é muito sério. Praticar justiça e amar ao irmão e amar ao próximo é o que manifesta em você ser um filho de Deus. É o que nós dissemos no início do culto. 1 Coríntios capítulo 13 precisa ser muito patente nesse momento que estamos vivendo. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós temos visto muita fúria, muito afã, e parece que as mensagens, os áudios, se a pessoa estivesse frente a frente, ela dava um tiro na cara da outra, com aquela raiva, com aquela fúria. Quer dizer, está manifestando o quê? Está manifestando que não ama e que, portanto, não é filho de Deus. Eu não estou querendo usar minhas palavras, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Adão conheceu a Eva. Eva
engravidou da serpente? Eu acabei de ler. Adão conheceu a Eva e ela concebeu e teve a Caim. Temos que sair da caixinha, temos que sair dessa bolha, dessa coisa que nós... eu sei que você está... A dificuldade de sair, de dar um passo para trás e dar uma olhada por cima. Sair daquela fumaça e olhar por cima para ver toda a situação, ver a planta baixa, né? Sai por cima e olha a planta baixa para você discernir ali as repartições, né? Aqui a Bíblia diz claramente que Eva engravidou de Adão e depois engravidou para ter o seu filho Abel. E agradecidos ao Senhor Jesus, estamos então finalizando mais este trabalho deste dia e pedindo a Ele que te abençoe, te fortaleça. E se você tem algum mal, uma dor que está te afligindo, rogamos ao Senhor Jesus Cristo que te abençoe, curando, aliviando a dor e te dando um dia maravilhoso. Desejo a todos isto e amanhã, permitindo o Senhor, nós ouviremos mais uma parte destes esclarecimentos. Um abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.